Oi, gente, vou gravar esse vídeo aqui. Talvez você tenha vindo pelo título, talvez você tenha vindo porque realmente foi o Espírito Santo que te impulsionou a ouvir, né, o relato que eu vou aqui contar como forma de testemunho que eu vivenciei. Na verdade, nós vivenciamos, né, nossa família. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Jaqueline, eu tenho 38 anos, me casei em 2009, então 16 anos de casada. Bom, gente, vou resumir muito aqui para poder vocês entenderem bem. Assim que nos casamos, né, meu esposo trabalhava numa empresa, proporcionava plano de saúde e tudo mais. Bom, depois de 7 anos casados, descobrimos que eu estava grávida. O Senhor nos proporcionou a Lara, que hoje tem 9 anos, e tudo ok. Bom, depois de 7 anos que meu esposo estava nessa empresa, ele recebeu uma outra oportunidade e passou para uma nova empresa, sendo que nessa empresa que ele foi, o plano de saúde era só para os funcionários e não tinha para os dependentes. Nós já tínhamos a Lara, meu esposo achou por bem fazer um plano para nós duas, descontando em folha de pagamento 100%, mas ele não se sentia bem só ele tendo plano de saúde, então ele falou, não, eu vou incluir vocês duas no plano, mesmo que eu tenha que pagar. Enfim, gente, é para vocês entenderem. Não é sobre dinheiro, não é sobre... não quero aqui, longe de mim, gente, me mostrar como superior, não é isso. É uma forma de testemunho mesmo para vocês entenderem o que o Senhor fez. Bom, e aí nesse período eu sempre tive plano, porque meu pai trabalhava numa empresa, né? Então ele ficou 20 anos numa empresa, eu tinha plano, porque os filhos tinham esse benefício, então fui favorecida. Aí depois que me casei, a primeira empresa que meu esposo trabalhou durante 7 anos, também tinha plano, então fiquei com plano também. E agora nessa atual empresa que não tenho plano, mas mesmo assim meu esposo ele achou por bem incluir eu e a Lara. Ok, ponto. Bom, gente, só que nesse período de nascimento de Lara, depois de 7 meses de Lara nascida, eu comecei a ter sangramento, dores, umas pontadas muito fortes, e aí foi que descobri endometriose profunda. Não é um diagnóstico fácil, fiz vários exames, fiz transvaginal, não deu no transvaginal, ultrassonografia abdominal também não, só consegui visualizar, quer dizer, na verdade o médico, né, só conseguiu laudar na ressonância pélvica e descobriu endometriose profunda, então aquele sangramento todo que eu tava tendo, aquelas fisgadas, aquelas pontadas, aquelas dores, aquelas cólicas insuportáveis, era devido à endometriose. E aí o médico que já havia feito parto, né, ele me receitou, me prescreveu medicamento contínuo, sem pausa, porque eu não podia, né, ter esse período de menstruação, porque era muito pior. Eu só sei que no todo eu fiquei 6 meses com sangramento. Foi, assim, um período muito difícil, muito difícil. Mas eu já tava, assim, mais ou menos entendendo que era endometriose, então eu fiquei um pouquinho mais aliviada, porque até descobrir a gente fica muito aflita. Depois que descobri a endometriose, eu não poderia parar de tomar remédio, porque qualquer coisinha sangrava. Na verdade, eu tinha que tomar 2, anticoncepcional e mais um hormônio, porque só o anticoncepcional não segurava. Bom, gente, anos foram se passando, até que então, depois de uns 3 anos e meio tomando remédio contínuo, eu já tava muito assim, querendo parar o remédio, porque faz muito mal, né, pra nossa saúde, de certa forma, pro psicológico, pra tudo. E eu comecei a orar, pedir a Deus, meu Deus, meu Deus. Eu nunca aceitei essa endometriose como algo incurável, porque eles falam, né, que é uma doença que não tem cura, que a pessoa é portadora de endometriose, mas eu nunca aceitei essas palavras, não. Um belo dia, eu fui numa igreja que o pastor não me conhecia, não era minha igreja. Eu fui nessa igreja porque a minha mãe, ela havia recebido um convite de uma amiga, e aí nós fomos nesse dia. Chegando lá, ninguém me conhecia e tudo mais. O pastor, um momento de oração lá, me chamou, pediu para que eu ficasse em pé. Não falou só comigo, falou com outras pessoas também, outras coisas, né, claro, mas e aí Deus usou a vida dele para falar comigo. Ele pediu para que eu ficasse em pé.
E eu fiquei em pé e ele falou que Deus estava me mandando me falar que Deus era o meu ginecologista. Gente, eu fiquei assim imensamente grata ao Senhor por ele ter me respondido, por ele ter ouvido as minhas orações. Ok, se Deus não quisesse me curar ou se eu não fosse gerar mais, tudo bem. Mas sabe aquela sensação de que o Senhor, o teu Pai, no meio de um monte de gente, usa a vida de uma pessoa, né, pra falar com você, como quem eu estou contigo, mesmo que pareça que às vezes não tem cura ou você se sinta, né, angustiada porque laudo, né, médico que você lê estéril, incurável. Gente, eu saí dali muito feliz com o Senhor e decidi parar de tomar o remédio. Falei, ai Deus, se o Senhor é meu ginecologista, o Senhor tá cuidando de tudo, eu vou parar, eu não aguento mais tomar esse remédio. Eram quase 4 anos tomando esse remédio continuamente, sem pausa. Gente, eu não podia pausar um dia. Se eu esquecesse um dia, o sangue já descia. Eu parei o remédio. Eu que parei. Não foi ninguém que mandou parar. Eu que parei. Eu senti que eu tinha que parar, eu parei. E falei com Deus, Deus, eu vou parar esse remédio. Que o Senhor faça a tua vontade. Passou. Não desceu mais nada, não senti cólica, não senti nada. Gente, foi uma coisa assim, um momento muito interessante, porque eu sempre tive um fluxo muito intenso. E você ficar praticamente um ano sem descer, sem nada, e eu nem tomava remédio, só coisa de Deus mesmo. Nesse período, meu esposo ficou 5 anos nessa empresa, e aí, por várias questões, ele saiu da empresa. E aí, nesse momento que ele ficou sem trabalhar de CLT, a gente decidiu abrir uma loja. Nós abrimos uma loja, eu e ele. E após um ano com a loja aberta, eu já tinha esquecido de endometriose, já tinha esquecido enfim, Deus nos deu um sonho nesse meio tempo. E você pode até achar que não, gente, mas na mesma noite que o Senhor falou comigo, ele falou com meu esposo. Ele deu o mesmo sonho. Sabe aquela coisa que é pra confirmar mesmo? Deus deu um sonho com o mesmo sentido pra nós dois. E quando a gente acordou, a gente olhou um pra cara do outro e eu falei pra ele, Thiago, eu sonhei. Aí ele falou, eu também. E aí ficou, quem conta primeiro? Quem conta primeiro? E por fim, gente, eu não tô aqui pra ficar botando o nome de Deus em vão. Jamais faria isso. Coisa séria. Deus sabe do que eu estou falando aqui. Inclusive, vou até printar aqui, vou botar aqui do lado aqui sobre a ressonância, né? Sobre endometriose profunda. O mesmo sonho. O que era o sonho? O sonho era, eu sonhei que eu estava grávida. E meu esposo sonhou que nós estávamos saindo de um laboratório, que eu tinha acabado de fazer exame de sangue e tinha dado positivo, que eu estava grávida. Foi assim, uma confirmação. Eu falei, caramba, Deus está querendo falar alguma coisa que vai nos dar um filho. Só que no momento que a gente estava... Sabe aquele momento menos favorável? Aquele momento que você tá assim, bom... Tá nas mãos do Senhor, e aí passou também, não foi... Nós sonhamos, mas não foi assim, logo de imediato, sabe? E aí a vida que seguiu, um belo dia, a gente na loja, eu comecei a me sentir esquisita. E como eu já não estava menstruando há bastante meses, pra mim tava tudo ok. Eu senti vontade de comer um churrasquinho, falei com o Thiago, Thiago, quando você for lá na rua, compra um churrasquinho pra mim, porque eu tô com muita vontade de comer um churrasquinho. Aí ele falou, hein, Jaqueline, coisa estranha. Aí ele comprou 2. Quando ele comprou 2, ele já chegou e falou, pode comer os 2. Eu falei, que isso? Gente, só sei que eu comi os 2 churrasquinhos mesmo. Loucura, né? Aí ele falou, Jaqueline, você tá estranha. Você tá estranha. Eu falei, caramba, parece que minha barriga tá grande, né? Gente, eu comecei a me sentir esquisita mesmo. Eu falei, gente, eu vou fazer um exame pra ver. Eu tava grávida de 3 meses e não sabia. Óbvio. 3 meses.
Quando eu fiz o exame lá, foi até lá na loja mesmo, no banheiro da loja. Quando eu olhei, que eu vi que deu, eu falei, não acredito. Meu Deus, olha, foi uma sensação de que o que Deus havia falado tinha acabado de acontecer ali naquele momento. Ao mesmo tempo, me bateu um desespero, porque foi no momento que eu estava sem o plano, sem o acompanhamento do médico que já havia, né, feito o parto da Lara, que era o médico que tinha descoberto endometriose. Daquele momento que eu tava sem o plano e eu, meu Deus, bateu aquele mix de emoções. E descobri que eu já estava com 3 meses aí, que eu fiquei meio apavorada. Eu falei, e agora, gente? Eu tenho que fazer ultrassom, meu Deus. E aí, enfim, gente, 3 testemunhos em um só. Sabe o que o Senhor fez? Ele havia dito nesse decorrer do caminho também que meu esposo retornaria para a empresa, mas ele não aceitava isso, ele não queria, porque ele ficou 5 anos, a empresa tinha aquele plano de carreira, mas não estava funcionando. E ele estava meio fadigado, né? Porque, poxa, 5 anos e a pessoa ficar ali naquele período e não ver nada daquilo acontecendo. Mas não é sobre isso. Ok, o que aconteceu, gente? Nós nos desesperamos. Quer dizer, eu me desesperei, na verdade, porque eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer acompanhamento com o médico que já entende meu histórico, que já sabe e tudo mais? Porque aqui na nossa região a saúde pública não tem funcionado. E devido a toda essa situação minha, o colo do meu útero, todos os exames, eu tenho atrofia, não é uma coisa muito simples, eu não posso ter filho normal de forma alguma. E aí me bateu aquele meio que desespero, mas ao mesmo tempo eu lembrava que foi o Senhor que prometeu. E cara, se Ele prometeu, vai além dos nossos pensamentos, muito mais do que pensamos e imaginamos, né? Sabe o que aconteceu, gente? Eu me desesperei tanto porque no parto da Lara foi um parto de emergência. E aí eu me desesperei tanto que eu falei, Thiago, a gente precisa recorrer a algum corretor para ver se a gente consegue fazer um plano de saúde. E aí Thiago falou, tá bom, Jaqueline, vamos correr atrás de um plano. Só que eu sabia, né, que ia ter carência. Todo plano, quando a gente faz assim, sempre tem carência, inclusive para parto, óbvio. Mas aí ligamos com o corretor, ele foi até lá na loja, fez um plano lá pra mim. Continuei com o Unimed, que o meu plano anterior era Unimed, continuei com o Unimed. E óbvio, carência. Só que eu estava mais ou menos assim aliviada, porque como o parto da Lara foi um parto de emergência, eu tinha um pouco de receio se acontecesse alguma coisa. Gente, a gente é ser humano, a gente é falho, né? Deus fala que vai fazer, mas às vezes a gente fica com medo. Eu tinha um pouco de receio, confesso pra vocês, então eu fiquei assim, meu Deus. Bem ou mal, eu tô com um plano de saúde em casos de emergência. E aí, para as consultas também o plano passava, as ultrassons que eu tinha que pagar. Mas tudo bem, eu fiz o plano porque eu acho que aquilo ali me deu uma tranquilizada, entre aspas, né, gente? Ok. Gente, mas se Deus prometeu, Ele falou que Ele ia fazer tudo, que não era pra me preocupar com nada. E olha eu me preocupando. Eu só sei que quando eu paguei 2 meses do plano, aí eu já tava no 5º mês de gestação pro 6º. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Deus já havia prometido o filho e já tinha nos proporcionado, já estava grávida. No 5º mês para 6º, o telefone tocou. Sabe o que aconteceu? O telefone tocou. E a empresa que meu esposo havia saído, ele tinha completado um ano que ele tinha saído da empresa. Quando ele saiu, né, logo depois de uns 4 para 5 meses, as coisas começaram a mudar lá de uma forma assim que a gente ficou sabendo, né? Porque bastante tempo lá, durante esse período, as pessoas iam lá na loja também, então comentava de certa forma. Eu só sei, gente, que esse período a empresa foi vendida, o nome foi mudado, tudo mudou na empresa e a pessoa que assumiu a gerência lá, né, o Thiago já tinha trabalhado com ele já estava na empresa anterior, mas ele que foi o responsável, ele que ficou como o gerente e tal. Enfim, ele ligou para o Thiago e falou, Thiago,
Você tá sabendo que a empresa foi mudada, foi trocada, foi vendida, e agora eu estou aqui, assumi a empresa, e eu preciso de você. Gente, Deus falou que ele ia chamar Tiago de volta pra empresa, e ele ficava falando que não queria. Só que eu falei pra ele assim, Tiago, para de falar que você não quer, porque Deus tem o melhor. Mas a gente nunca imaginou que Deus ia fazer isso. Olha que loucura, gente. As coisas mudaram lá na empresa também, porque da forma que estava, né? Se ele talvez fosse chamado da forma que estava, era meio realmente improvável dele aceitar. Mas sabe o que aconteceu? Tudo mudou. Ele foi. O Senhor honrou todo o tempo que ele ficou naquela empresa, que ele não teve o reconhecimento, né, gente? Não é Deus que faz a exaltação, não é o homem. E aí o gerente proporcionou a ele uma nova oportunidade, ele já entrou com uma nova oportunidade na área que ele atua. Ele já entrou todo feliz. Então a segunda bênção. A primeira foi o bebê, a descoberta. A segunda foi o retorno dele para a empresa, porque de certa forma a gente fica mais aliviada. É algo garantido, é um salário que a gente sabe que vai ter todo mês. E eu continuei seguindo ali na loja, mesmo grávida, mas eu continuei firme ali, forte. E aí, sabe o que aconteceu? A terceira benção, porque Deus falou que ia fazer completo. Gente, quando meu esposo retornou, uns 20 dias após o retorno dele, a empresa, só para enfatizar um pouquinho aqui, a empresa, ela tem vários países e tudo mais. Só que aqui no Brasil, como eles estavam implantando ainda aqui, não tinha tantos funcionários assim. Então, na época, 3 anos atrás, ela não tinha 30 funcionários ainda. Então, mesmo quem entrasse na empresa, teria o... Mesmo sendo funcionário, teria a carência. Porque tem essa questão de lei, né? Quantidade de funcionários para que não haja carência. Eu não sei como é que tá essa lei agora, atualmente, gente. Eu tô falando de 3 anos atrás. Possa ser que tenha mudado, né? Porque o plano de saúde, eles estão modificando direto. Mas sabe o que aconteceu? Quando a carteirinha do meu esposo chegou, ele incluiu a minha filha. Porque, bom, eu já tinha feito o plano, né? Então ele falou, Jaqueline, vou colocar a Lara. Ele colocou Lara e chegou a carteirinha dele da Lara. Ele trouxe o envelope lacrado, ele nem abriu na empresa não. Ele falou, abre, e a carteirinha da Lara chegou e a minha também. Gente, quando eu fui abrir a carteirinha, havia 1 ano que ele tinha saído da empresa. Eu fiz o plano pela Unimed. E o plano também era Unimed na empresa. Ok. Sabe o que aconteceu quando eu abri o plano? Tava escrito sem carência pra ele, sem carência pra Lara. Eu falei, ué, como assim sem carência? Se quando ele entrou na empresa, se todos os funcionários que entram têm carência, porque a empresa é uma empresa pequena, teoricamente. E aí tinha uma outra carta escrito, sabe o quê? Parabéns pelo seu retorno ao nosso plano de saúde. Devido ao seu retorno dentro do prazo de 24 meses, o seu plano está sem carência. Eu falei, hã? Não acredito. Tiago, lê isso aqui. Quando ele leu, gente, eu falei, não é possível. Aí eu li, aí no envelope da Lara veio a mesma coisa. Parabéns pelo retorno. E o seu plano está sem carência devido a você ter retornado em menos de 24 meses. Ou seja, a lei que estava vigente, que eu não sei se está vigente hoje em dia, né? Isso Isso aconteceu há 3 anos atrás, porque meu filho vai fazer 3 anos agora em dezembro. A lei que estava vigente, acredito que esteja essa lei ainda em vigência, proporcionava ao funcionário, né, à pessoa que retornasse ao plano dentro de 24 meses, se ela retornasse com o plano, ela não teria carência. Naquele momento, eu falei, meu Deus, então se eu retornar para o plano, se você me incluir novamente no plano, então eu também não vou ter carência. Eu fiquei assim, chocada. E sabe o que aconteceu? Cancelei o meu plano que eu tinha feito individualmente, né? Que era também Unimed, mas não era Unimed. Era Unimed Costa do Sol também, gente. Mas assim, eu não entendi o mistério. Eu acho que é porque era contrato da empresa. Eu não sei, eu só sei que
Eu cancelei o plano que eu havia feito sozinho, individual. E aí o Thiago me incluiu no plano da empresa. Depois de uns 10 a 15 dias, a minha carteirinha chegou. Quando eu li, gente, eu já tava com quase 6 meses. Com 6 meses, não, já tava com quase 7 meses de gestação. Super preocupada de como que seria o parto, porque eu não teria recursos financeiros para pagar um parto, sabendo que a minha condição naquele momento ali, né, da minha atrofia e do meu histórico de endometriose, seria muito difícil chegar num hospital público aqui e eles quererem fazer uma cesariana, enfim, gente, tudo isso que mexe com a gente, né? Eu só sei que Papai do Céu completou tudo. O plano veio sem carência, então o que... O Theo acordou e aí eu vou continuar o vídeo com o Theo. Bom, gente, sabe o que aconteceu? Toda a promessa que o Senhor havia feito, Ele completou da melhor forma, óbvio. Deus do impossível, do improvável, Deus que opera milagres muito mais do que pensamos e imaginamos. Foi o que o Senhor operou em nossas vidas. Ai, não quero que você fala. Theo não quer que eu fale. Mas a mamãe vai falar que a mamãe tá contando aqui do seu Não nascimento. quero. Bom, gente, pra finalizar aqui, esse grande testemunho que o Senhor operou em nossas vidas, eu quero deixar aqui pra vocês que... Gente, esse testemunho que eu relatei aqui pra vocês foram 3 momentos que aconteceram porque o Senhor nos proporcionou mais um filho, o Senhor nos proporcionou o retorno do Tiago e para completar tudo que ele havia dito, ele nos proporcionou o retorno do Tiago com essa grande benefício que foi o plano de saúde sem carência. E mais uma coisinha que eu quero deixar aqui nesse vídeo para vocês foi o seguinte, o nosso plano, ele era parto conjugal, ele era quarto coletivo, né? Gente, Deus, sabe o que Deus fez? É um testemunho, assim, que as pessoas às vezes ficam de boca aberta, porque como que pode, né? Quando Deus fala que vai fazer, Ele faz muito além do que a gente imagina. O parto estava marcado para o dia 20 de dezembro. No dia 20 de dezembro, a gente teria o Theo lá em Macaé, na Unimed de lá. Gente, choveu tanto aqui, alagou a cidade. Macaé entrou em contato com a gente, né? E ele falou: Jaqueline, eu tenho um parto para fazer em Rio das Ostras. Ele faria um parto aqui em Rio das Ostras e depois ele iria para Macaé. E aí ele falou: vamos tentar fazer em Rio das Ostras. Não era um hospital da Unimed, mas era um hospital aqui da cidade, né, de Rio das Ostras. Já estava tudo certo para ser lá, eu já tinha feito o risco cirúrgico laudado pela Unimed, tudo certinho. E aí aconteceu esse imprevisto de alagamento na cidade. E sabe o que aconteceu? Mais um testemunho. Quando nós chegamos aqui na clínica daqui, no hospital daqui, o doutor já tinha entrado em contato e me passado o meu nome, né? Porque ele já tinha um parto para fazer e aí ele já passou meu nome pra secretária lá. Ela virou pra mim e falou assim: Jaqueline, me dá esses documentos e tudo mais. Eu fui, dei a ela o documento e ela falou assim: olha, tem uma coisa pra falar pra você, Jaqueline. Aí eu, meu Deus, o que será? Olha, devido a essa questão de alagamento aqui na cidade, o hospital tá lotado. Ou seja, sobrecarregou o hospital, as pessoas que iriam pra Macaé, né, tiveram que recorrer aqui mesmo. E ela falou: devido a essa questão, você ficaria aqui embaixo, no quarto coletivo. Mas ele vou colocar você no apartamento. Gente, olha isso. Vou colocar você lá em cima, no segundo andar, no apartamento. Você vai ficar no quarto separado lá, porque esse apartamento, ele é só pra quem tem a cobertura, vamos dizer assim, uma cobertura melhor, né, do plano. E o meu plano não era nesse nível, era um plano, vamos dizer assim, mais inferior, que era o quarto coletivo, né? E aí ela falou assim: devido a essa questão, você vai ficar no quarto lá em cima, que no caso é um apartamento, e se houver alguma
alguma liberação de paciente aqui embaixo, se houver alta de algum paciente, aí você desce. Mas mediante, eu já te adianto que acredito que não vai haver, não. Acho que você vai ficar lá assim. Gente, eu fiquei os 2 dias no apartamento. Olha que Deus maravilhoso, olha que Deus tremendo, olha que Deus, ele fez muito mais do que eu pedi, gente. Eu só queria ter um plano sem carência, porque o meu medo era de passar por um procedimento sem ser esse médico que me acompanhava por causa dessa situação toda minha. E aí eu ficava com receio, sabe, de chegar assim numa emergência, eles me tentarem forçar, né, um parto normal, e eu sabia que não tinha condições, porque eu já tinha tido a Lara e teve uma complicaçãozinha, mas deu tudo certo. Enfim, esse histórico meu de sangramento, de hemorragia, de endometriose, de atrofia, gente, olha que maravilhoso que Deus realizou. Eu mereço, gente, eu não mereço. Eu não sou merecedora disso de forma alguma, não sou melhor do que ninguém. Não é sobre condição financeira, não é sobre riqueza, não é sobre nada disso que eu tô falando. É sobre confiar no Deus que a gente serve, que é o nosso Pai, que é o Deus que nos proporciona o melhor. E aqui estou eu com o Telzinho, que tem 2 anos e 10 meses, gente. Ele é grandão, né? Mas ele tem 2 aninhos e 10 meses. Em dezembro ele completa 3 aninhos para a glória do Senhor Jesus. O parto foi uma bênção. Deu tudo certo. Na verdade, o parto foi até melhor do que o da Lara, foi mais rápido. Aconteceu que, quando o Theo nasceu, ele não chorou. Ele tomou água do parto. Foi um pouquinho corrido, eu fiquei assim preocupada que eu não ouvi o choro dele. E aí eu falei com meu esposo, gente, eu não tô escutando o neném chorar. E aí o pediatra já tinha pego o Theo, levado. E eu não escutei o Theo chorando, mas depois passaram-se uns 30 minutinhos, a 20, não sei, mais ou menos. E aí o médico veio com o Theozinho no colo, graças ao Senhor Jesus, pra glória de Deus, deu tudo certo. Esse grande testemunho foram mais ou menos foram 4 milagres dentro de um testemunho, porque o Senhor operou de uma forma maravilhosa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu fico assim imensamente grata a Deus, emocionada de lembrar de tudo isso quando às vezes eu tô em oração e lembro. Oi, vai lá, corre, acende a luz, mamãe tá aqui, mamãe tá te vendo, vai. Ai, gente, esse foi o testemunho. Espero que esse momento que você esteja passando seja um momento de ativação para sua fé. Tudo que o Senhor proporcionou na minha vida, tudo que você acabou de ouvir aqui agora, que seja uma ativação para sua fé nesse propósito que o Senhor tem aí a operar na sua vida, seja de cura, seja de uma porta de... Senta aqui. Olha o tubarão, gente. Tubarão dele, né? Então, senta aqui pra mamãe terminar de falar. Cadê o rabo dele? Cadê o rabo? Quantos aninhos o Theo tem? Fala pras tias. Tem 2. 2, faz assim, ó. 2 aninhos. Eu tenho 2. Senta pra aparecer seu rosto. Eu tenho 2. Olha, eu tenho 2. Eu tenho 2. Se Deus falou que vai fazer, pode ter certeza que vai ser da melhor maneira. Muito mais do que você imagina, muito mais do que você espera. Eu tenho vários outros testemunhos para compartilhar com vocês, inclusive até mesmo essa bateria que tá aqui atrás é também um testemunho muito legal, muito, muito tremendo. E eu vou relatar aqui em outros vídeos, porque a gente precisa reconhecer que não é nosso mérito, não é pelo nosso esforço, é pela graça do Senhor Jesus, é pelo amor, é pela misericórdia, é pela bondade dele, né? Que nos proporciona tudo isso. E glória seja dada ao nome do Senhor. Um grande beijo, espero que esse testemunho tenha edificado, tenha de alguma forma edificado a sua fé. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Você sabe cantar aquele louvor? Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Ô mãe.
Mamãe, olha aqui. Até o próximo vídeo. Mamãe.